Olá, sejam muito bem-vindos ao meu universo de ideias. Hoje a nossa conversa será sobre a filosofia da doutrinação. Mas antes de entrarmos no tema, vejam a nossa vinheta. Em termos de conhecimento, ou mesmo de música, vivo sempre em busca daquelas pepitas de ouro que podem provocar uma mudança de paradigma, algo que me eleve e me aproxime do que entendo por Nirvana. Trata-se de uma busca sem fim. Aprender continuamente tornou-se para mim um objetivo de vida que pretendo seguir até o meu último dia. Resumindo, sou um garimpeiro intelectual, alguém que atravessa montanhas de informação até encontrar pequenas partículas de verdade. E esta fala, no seu conjunto, dialoga muito com essa minha própria proposta: reunir filosofia, neurociência, política e cultura para tentar compreender melhor este momento turbulento da civilização em que vivemos. Entristece-me perceber que grande parte da humanidade ainda não se deu conta de que ganhamos nosso cérebro e nossos 5 sentidos justamente para aprender e questionar. Talvez seja exatamente por isso que tantas vezes parecemos subir um degrau e descer 2. A nossa evolução como espécie humana tem sido errática, irregular, cheia de avanços e retrocessos. Ainda assim, não devemos perder a esperança. Na canção Imagine, John Lennon canta: "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Essa frase sempre me faz lembrar também daquele velho adágio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Reconheço, sou um pouco cabeça dura. Faz parte da minha natureza. Quem sabe um dia eu consiga furar a bolha. Então, vamos para esta matéria propriamente dita, que foi baseada originalmente em um artigo de Johnny Thompson para o website Big Think, Pensando Grande. O filósofo Chris Hanali argumenta que a doutrinação funciona como uma espécie de prisão psicológica que protege nossas crenças contra críticas razoáveis. Mentes doutrinadas podem ser afiadas e bem informadas, mas compartilham uma característica em comum: tratam a dúvida como perigo e qualquer evidência contrária como um ataque inimigo, independentemente de sua origem. O antídoto não está em argumentos melhores, mas naquilo que Hanali chama de compaixão epistêmica. Criar espaços seguros onde mudar de opinião seja visto como coragem, e não como traição ou fraqueza. A obsessão pela verdade. No capítulo de abertura de seu livro Além do Bem e do Mal, Friedrich Nietzsche argumenta que os filósofos sempre tiveram uma estranha obsessão, quase patológica, pela verdade. A verdade é vista como o maior bem do universo. E se acreditarmos em Sócrates, todo o mal existente no mundo deriva da ignorância dessa verdade. Por isso, bibliotecas inteiras foram dedicadas a perguntas como: o que é a verdade? Como conhecer a verdade? O que é ou não é verdadeiro? Mas e se a maioria das pessoas não quiser realmente a verdade, mas apenas quiser estar certa? Nesses casos, a verdade pode até se tornar um problema. Quando aquilo que filósofos, cientistas ou especialistas apresentam como verdadeiro implica que alguém está errado, algo curioso acontece. A mente se fecha. E segundo o filósofo Chris Hanali, quando isso acontece, devemos chamar esse fenômeno de doutrinação. Então, o que é exatamente a doutrinação? E como podemos lidar com ela? A gaiola que você constrói para si mesmo. Em seus estudos sobre epistemologia social, Hanali argumenta que a doutrinação não diz respeito apenas ao conteúdo daquilo em que você acredita, mas à forma como essa crença é isolada do restante do mundo.
O que Hanali chama de conteúdo epistemicamente isolante é qualquer crença que já venha acompanhada da instrução de que questioná-la seriamente é irracional ou imoral. Trata-se de uma espécie de gaiola psicológica, uma gaiola cuja porta permanece trancada, tanto para entrar quanto para sair. Hanali observa que a doutrinação ocorre quando alguém descarta antecipadamente qualquer evidência contrária que possa surgir. Em uma situação epistemicamente neutra, uma pessoa examinaria a evidência apresentada, ponderaria seus argumentos e então decidiria aceitá-la ou rejeitá-la. Tudo isso antes mesmo que alguém pudesse mencionar uma análise bayesiana. Mas quando você está doutrinado, já decidiu antes mesmo de ver as evidências que elas não podem ser válidas. Se alguém oferece uma opinião contrária, mesmo de forma gentil ou razoável, você não a vê como um motivo para examinar suas próprias crenças. Em vez disso, você é treinado para interpretá-la como um teste de fé, propaganda inimiga ou prova de que o outro lado está completamente iludido. Como Hanali observa, a doutrinação envolve um tipo de mecanismo de defesa no qual qualquer visão contrária é considerada irracional ou até imoral. É por isso que discutir com alguém doutrinado frequentemente parece falar com uma parede. Você não está lidando com uma pessoa que examinou evidências e chegou a uma conclusão diferente. Você está lidando com alguém cujo sistema de crenças foi imunizado contra a possibilidade de estar errado. Evidências contrárias passam a ser vistas como inimigas. A tentação pode assumir muitas formas, inclusive chegar na forma de um artigo científico revisado por pares. Em um artigo de 2022 intitulado Closed-Minded Belief and Indoctrination, Hanali argumenta que uma pessoa doutrinada não é necessariamente menos inteligente do que qualquer outra. Ela pode ser intelectualmente brilhante, articulada, altamente educada, pode inclusive ter lido todos os livros disponíveis sobre o assunto. A diferença fundamental é que a mente doutrinada está constantemente em guerra. A dúvida passa a ser vista como uma ameaça. Por isso, a doutrinação não se refere a um tipo específico de crença, mas sim à resistência em revisá-la. Nas palavras de Hanali, a doutrinação pode ocorrer tanto com crenças democráticas liberais quanto com crenças fascistas, fundamentalistas ou fanáticas. A saída da estrada. Então, o que fazer diante disso? Quando encontramos alguém profundamente doutrinado, a maioria de nós sente um impulso quase automático de confrontar essa pessoa. Reunimos nossos fatos, alinhamos nossos argumentos e avançamos contra a fortaleza de suas convicções. Acreditamos que, se apresentarmos evidências suficientes, se formos persuasivos o bastante, conseguiremos derrubar seus muros. Mas, segundo Hanali, essa é exatamente a estratégia errada. Cercar alguém apenas ativa ainda mais seus mecanismos de defesa. Cada contra-argumento que você apresenta se torna, na mente dessa pessoa, mais uma prova de que o mundo é hostil e de que suas crenças precisam ser protegidas. Em vez disso, devemos abordar pessoas doutrinadas com paciência e generosidade intelectual. Hanali argumenta que precisamos oferecer uma saída. A chave para convidar uma mente doutrinada a abrir seus portões é fazer com que a pessoa se sinta segura o suficiente para duvidar. E duvidar é assustador, a dúvida nos torna vulneráveis. Se toda a sua identidade foi construída em torno de um conjunto de crenças, questioná-las pode parecer uma espécie de autoaniquilação. É por isso que tantas pessoas se agarram a crenças que, vistas de fora, parecem claramente problemáticas. Não é necessariamente que elas não consigam ver as fissuras, é que reconhecer essas fissuras pode ser aterrador, e se as únicas pessoas apontando essas falhas fazem isso com desprezo, sarcasmo ou arrogância, então é perfeitamente compreensível que a reação seja resistir ainda mais. Por isso, precisamos cultivar algo que Hanali chama de compaixão epistêmica. Precisamos criar ambientes onde duvidar seja aceitável. Ambientes onde mudar de opinião não seja visto como fraqueza ou traição, mas como um ato de coragem. Ambientes onde o interlocutor do outro lado do debate não seja um inimigo a ser derrotado, mas um ser humano que talvez apenas precise de permissão e espaço para pensar de forma diferente. Agora, vamos relacionar esta ideia de doutrinação com as redes sociais e a polarização política atual no Brasil e Estados Unidos. Esta teoria de Chris Hanali torna-se quase profética quando olhamos para o funcionamento atual das redes sociais e para a polarização política contemporânea, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos.
O que Hanali descreve como gaiola epistemológica parece ter encontrado nas redes sociais o seu habitat perfeito: a doutrinação algorítmica. Durante grande parte da história, a doutrinação dependia de instituições relativamente centralizadas: igrejas, partidos, regimes autoritários, propaganda estatal ou sistemas educacionais ideologizados. Hoje, porém, existe um fenômeno novo: a doutrinação algorítmica. Plataformas como Facebook, X, Twitter, YouTube e TikTok funcionam através de algoritmos cujo objetivo principal não é informar, mas reter atenção. E a forma mais eficiente de reter atenção é amplificar conteúdos que provocam emoções fortes: indignação, medo, ressentimento, tribalismo, etc. Assim, sem necessariamente existir um plano conspiratório centralizado, os algoritmos acabam criando bolhas cognitivas, aquilo que muitos sociólogos chamam de echo chambers, câmaras de eco. Nessas bolhas, as pessoas passam a receber predominantemente conteúdos que confirmam suas crenças prévias. Com o tempo, a repetição constante dessas ideias gera exatamente o fenômeno descrito por Hanali: crenças que passam a vir acompanhadas da instrução implícita de que questioná-las é moralmente errado. A partir daí, nasce a gaiola, a política como guerra permanente. Nos Estados Unidos, esse fenômeno tornou-se particularmente visível durante e após a ascensão de Donald Trump. Durante sua trajetória política, criou-se um ecossistema mediático e digital onde qualquer informação crítica podia ser imediatamente classificada como fake news ou conspiração do Deep State, que pode ser entendido como sendo uma rede informal de poder dentro do Estado, composta por burocratas, serviços de inteligência, militares e interesses institucionais, capaz de influenciar ou limitar os governos eleitos. Manipulação da mídia liberal. O resultado foi uma cultura política em que o debate racional frequentemente se tornou impossível. Para muitos eleitores, qualquer evidência contrária não era mais um dado a ser analisado, mas um ataque inimigo, exatamente o mecanismo psicológico descrito por Hanali. Esse processo culminou dramaticamente no ataque de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos, quando milhares de pessoas passaram a acreditar que estavam defendendo a democracia ao atacar o próprio parlamento do país. Mas seria um erro pensar que a dinâmica da doutrinação digital se limita apenas à direita radical. Como Hanali observa, qualquer sistema de crença pode se tornar doutrinário quando passa a tratar a dúvida como traição. O caso brasileiro. No Brasil, a polarização política recente seguiu um caminho semelhante, intensificado durante o governo de Jair Bolsonaro e na oposição radical ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de aproximadamente 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, o ambiente político brasileiro passou a operar cada vez mais dentro de uma lógica de guerra cultural permanente. Nas redes sociais brasileiras surgiram narrativas extremamente simplificadas, com, de um lado, a ideia de que toda a esquerda seria uma conspiração socialista corrupta e, de outro, a visão de que toda a direita seria necessariamente fascista. Quando isso acontece, o debate político deixa de ser uma discussão sobre políticas públicas e passa a funcionar como uma batalha identitária. Nesse ponto, a teoria de Hanali ajuda muito a entender o fenômeno. Não se trata simplesmente de discordância política, mas de estruturas psicológicas de crença que se tornam imunes à revisão, a economia da indignação. Existe também um fator estrutural que agrava tudo isso: a economia da atenção. Conteúdos moderados raramente viralizam. Já conteúdos que provocam raiva ou choque espalham-se rapidamente. Por isso, muitas figuras políticas perceberam que a polarização constante funciona como uma estratégia extremamente eficaz de mobilização política. Quanto mais conflito, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, mais poder. Assim, a lógica das redes sociais transforma a política em um espetáculo permanente de confronto. O problema da humilhação pública. Outro aspecto crucial que Hanali identifica é o papel da humilhação no debate público. Nas redes sociais, mudar de opinião muitas vezes significa ser publicamente ridicularizado. Isso cria um enorme custo psicológico para a revisão de crenças. Quando alguém já declarou uma posição de forma pública, emocional e repetida, voltar atrás pode significar
perder status dentro do grupo, admitir erro diante de milhares de pessoas e sofrer ataques da própria tribo. Por isso, muitas pessoas preferem aprofundar o erro em vez de revê-lo. A saída possível. A conclusão de Hanali é surpreendente. O antídoto para a doutrinação não é mais argumentação, é segurança psicológica. As pessoas só revisam crenças quando sentem que podem fazê-lo sem perder sua identidade ou sua dignidade. Isso significa reduzir o clima de guerra permanente e reconstruir espaços de diálogo onde a dúvida não seja tratada como fraqueza. Naturalmente, isso é muito mais difícil em um ambiente mediado por algoritmos que lucram exatamente com o conflito. Mas talvez o primeiro passo seja reconhecer que grande parte da polarização contemporânea não é simplesmente resultado de ignorância ou maldade. Ela é o produto de um sistema informacional que transforma crenças em trincheiras. E uma vez dentro dessas trincheiras, como Hanali observa, muitas pessoas passam a viver em guerra permanente contra qualquer ideia que possa fazê-las duvidar. Mecanismos de radicalização psicológica. Quando observamos o funcionamento das redes sociais através da psicologia cognitiva e da filosofia do conhecimento, torna-se cada vez mais claro porque muitos pesquisadores dizem que os algoritmos digitais funcionam quase como máquinas de radicalização psicológica. Não necessariamente porque alguém tenha planejado isso deliberadamente, mas porque o próprio modelo econômico dessas plataformas favorece exatamente esse resultado. A lógica do algoritmo, atenção acima de tudo. As grandes plataformas digitais, como Facebook, YouTube, TikTok, X ou Twitter, como era conhecido, operam dentro de um modelo conhecido como economia da atenção. O produto real dessas empresas não é informação nem comunicação. O produto é tempo de permanência do usuário na plataforma. Quanto mais tempo você permanece olhando a tela, mais anúncios podem ser exibidos, mais dados sobre seu comportamento são coletados e mais lucro a plataforma gera. Por isso, os algoritmos são treinados para responder a uma pergunta muito simples: que tipo de conteúdo faz essa pessoa continuar rolando a tela? E a resposta psicológica para essa pergunta já é conhecida há décadas. Não é informação equilibrada, não é nuance e não é complexidade. O que prende a atenção humana são emoções intensas, especialmente indignação, medo, choque, ressentimento e escândalo. Essas emoções ativam mecanismos ancestrais do cérebro ligados à sobrevivência. Em outras palavras, o cérebro humano foi projetado para reagir a ameaças e os algoritmos aprenderam a explorar exatamente isso. O efeito da amplificação emocional. Quando um usuário interage com um conteúdo que provoca indignação ou choque, o algoritmo interpreta isso como um sinal de sucesso. Ele então passa a oferecer mais conteúdo semelhante. Isso cria um processo de amplificação progressiva, onde o usuário vê um conteúdo moderadamente controverso e interage com ele. Então, o algoritmo sugere algo um pouco mais intenso, fazendo o usuário reagir novamente, fazendo o sistema oferecer algo ainda mais radical. Esse processo é gradual e muitas vezes imperceptível. Mas ao longo de semanas ou meses, ele pode deslocar profundamente o universo informacional de uma pessoa. É por isso que alguns pesquisadores descrevem esse processo como radicalização algorítmica progressiva, a formação das bolhas cognitivas. Outro efeito importante é a criação das chamadas câmaras de eco, echo chambers. O algoritmo aprende rapidamente quais ideias agradam ao usuário e começa a mostrar quase exclusivamente conteúdos que confirmam essas ideias. Com o tempo, 3 coisas acontecem. A diversidade de informação desaparece, as crenças do usuário passam a parecer universalmente aceitas e qualquer visão contrária passa a parecer absurda ou hostil. Esse é exatamente o mecanismo descrito pelo filósofo Chris Hanali, uma crença que se torna epistemicamente isolada. A pessoa não apenas acredita em algo, ela passa a viver em um ambiente onde quase ninguém discorda daquela crença, e quando finalmente encontra uma opinião contrária, a reação natural é percebê-la como agressão. A dinâmica tribal. Outro fator importante é o fenômeno da identidade tribal. As redes sociais incentivam constantemente a formação de grupos identitários. Esses grupos podem ser políticos, culturais, ideológicos ou até estéticos. Uma vez que uma crença se torna parte da identidade do grupo, questioná-la deixa de ser um ato intelectual e passa a ser percebido como traição. Esse é um mecanismo profundamente humano.
Durante milhares de anos, pertencer ao grupo era uma questão de sobrevivência. Ser expulso da tribo podia significar morte. Hoje, o perigo não é físico, mas o cérebro continua reagindo da mesma forma. A radicalização como espetáculo. Existe ainda um fenômeno curioso. Conteúdos extremos geram mais visibilidade. Uma opinião moderada raramente viraliza. Mas uma afirmação radical pode se espalhar rapidamente. Isso cria um incentivo estrutural para que figuras públicas adotem posições cada vez mais extremas. É um mecanismo que ficou muito visível na política contemporânea, especialmente na ascensão de figuras como Donald Trump, cuja comunicação política se baseou intensamente na lógica da provocação permanente. Quanto mais choque, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais alcance. O fenômeno da realidade paralela. Quando todos esses fatores se combinam, algoritmos, bolhas informacionais, identidade tribal e amplificação emocional, surge um fenômeno muito peculiar. Pessoas diferentes passam a viver em universos informacionais completamente distintos. Cada grupo recebe seus próprios fatos, suas próprias narrativas, seus próprios heróis e seus próprios inimigos. Nesse ponto, o debate público se torna extremamente difícil porque as pessoas já não discordam apenas sobre interpretações. Elas discordam sobre a própria realidade. A consequência psicológica. É aqui que a análise de Ranalli se conecta com o funcionamento das redes. Quando uma pessoa passa anos dentro de um ambiente informacional homogêneo, suas crenças tornam-se profundamente integradas à sua identidade. Nesse momento, evidências contrárias deixam de ser percebidas como informação. Elas passam a ser percebidas como ataques existenciais, e isso ativa exatamente os mecanismos de defesa que Ranalli descreve na doutrinação. O paradoxo tecnológico. O paradoxo é extraordinário. Nunca na história da humanidade tivemos acesso a tanta informação, mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil viver dentro de bolhas cognitivas altamente sofisticadas. As redes sociais não criaram a polarização humana, mas amplificaram profundamente tendências psicológicas que sempre existiram. Uma possível saída. Alguns pesquisadores acreditam que o futuro da esfera pública dependerá de 3 fatores: maior transparência dos algoritmos, alfabetização digital e o aprendizado da visão crítica nas populações com a criação de plataformas que incentivem diversidade de perspectivas. Mas isso é um desafio gigantesco porque o modelo econômico atual das redes sociais depende exatamente do contrário. Quanto mais conflito e emoção, mais lucro. De fato, devo confessar que há um ponto filosófico muito interessante aqui, algo que provavelmente já dialoga com as minhas próprias reflexões sobre linguagem e consciência. Digo isto porque alguns pensadores começaram a sugerir que os algoritmos estão se tornando uma nova forma de arquitetura da realidade. Assim como a imprensa moldou o mundo moderno e a televisão moldou o século XX, os algoritmos estão moldando a forma como percebemos o mundo e os outros seres humanos. E isso certamente muito nos ajudará a entender a política atual do Brasil, Estados Unidos e Europa. Se este conteúdo fez sentido para você, considere deixar um like e se inscrever no canal. Além de apoiar diretamente o meu trabalho, isso ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que este vídeo merece continuar circulando.